Queridos, semana passada nós olhamos para o dilúvio e nós vimos como Deus graciosamente aceita o sacrifício de Noé e apesar da persistente maldade no coração humano, Deus promete não repetir o dilúvio e manter o equilíbrio da vida no planeta Terra enquanto a Terra existir. Foi assim que o capítulo 8 terminou. O texto diz no último versículo do capítulo 8: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E foi com essas palavras que Deus deu início à sua bênção, à sua aliança com a nova humanidade que teve o seu início com Noé e sua família. No texto que está diante de nós hoje, Deus finaliza a sua bênção e Deus estabelece uma aliança, revelando ainda mais de quem Ele é e do caráter dele. Mas não apenas isso, nós somos também apresentados aqui, de forma mais íntima, a primeira família dessa nova humanidade, a família de Noé. E assim a gente vai aqui nesse texto, no capítulo 9, conhecer mais de Deus e conhecer mais do ser humano. E talvez essas duas coisas sejam as duas maiores necessidades que nós temos. Conhecer melhor quem Deus é e conhecer melhor quem Deus diz que nós somos. Porque assim, em nossa busca por nos relacionarmos de forma apropriada com Deus e de vivermos para a glória dEle, quanto mais nós soubermos quem Ele é, quanto melhor nós soubermos e entendermos quem nós de fato somos, melhor nós vamos poder nos relacionar com esse Deus que a Bíblia apresenta. Vamos lá, Gênesis 9, a partir do versículo 1. O texto começa dizendo: Deus falou a Adão. Deus, lá em Gênesis capítulo 1, Ele olha para Adão e Ele fala a Adão nos versículos 22 a 25, basicamente a mesma coisa. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. E aqui então, Deus repete essa bênção agora a Noé. E queridos, é importante entender que Noé, ele é o novo Adão. Porque se eu e você pararmos para pensar, ele é aquele que dá origem, de fato, a todas as famílias que existem até hoje no planeta Terra. Todos nós viemos de Noé e de um dos seus 3 filhos. Noé é o novo pai da humanidade, com 3 filhos. Noé acaba pisando na jaca, a gente vai ver isso mais para frente. E esses filhos dividem a humanidade entre os abençoados e os amaldiçoados, assim como Adão. Lembra? Adão, a mesma coisa. Adão, pai da humanidade, pisa na jaca e os seus 3 filhos dividem a humanidade entre os abençoados e os amaldiçoados. Mas tem algumas diferenças na história de Noé para a história de Adão. Aqui a bênção é dada não apenas a Noé, mas o texto nos diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, que agora ficam encarregados por Deus de repovoar a terra. A Bíblia não fala, não menciona Noé tendo nenhum outro filho além desses 3. Não fala sobre Noé ter filhos após o dilúvio. A ordem aqui é seguida pelos filhos de Noé, de serem férteis, multiplicarem-se e encher a terra. Além disso, queridos, no versículo 2,
diz que agora os animais que eram amigos de Adão, a quem Adão deu nome antes da entrada do pecado no mundo, agora os animais têm medo do ser humano. E também, além disso, os animais estão entregues nas mãos dos seres humanos. Mas em qual sentido estariam agora os animais entregues nas mãos dos seres humanos? O verso 3 explica. Agora, os seres humanos poderiam usar os animais como fonte de alimentação. E todo mundo que gosta de um belo churrasco diz graças a Deus, não é? Graças a Deus. Aqui Deus amplia a fonte de recursos de alimentação para a vida dos seres humanos. Os animais passam a ser dados ao homem como alimento. E é interessante perceber isso. Porque, queridos, desde o início, Deus se coloca como aquele que define os limites, como aquele que diz até onde o ser humano pode ir. Lá atrás, Deus havia dito: olha, eu te dou todas as árvores do jardim. Você pode comer de todos os alimentos do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus vem e Ele amplia, Ele libera a picanha, Deus libera o sushi, Deus libera o bacon. Que Deus generoso é o nosso Criador, não é? Mas, queridos, lembre-se, é Ele quem coloca os limites. Veja o versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é vida. E aqui eu preciso te dizer uma coisa para aliviar a tua consciência. Carne mal passada, aquele vermelhinho que você vê lá, aquilo lá não é sangue, tá bom? Aquilo lá não é sangue, aquilo é uma enzima que sai da carne quando ela é assada, tá bom? Pode comer o seu churrasco mal passado, que está tudo bem. Tá? Mas o que Deus quer deixar claro aqui? Deus, desde o princípio, está deixando claro que o sangue pertence a quem? O sangue é dele. O sangue é dele. Muito provavelmente isso é uma preparação para o sistema sacrificial de Israel, onde o sangue era derramado no altar como sacrifício a Deus. E esse sacrifício de Israel apontava para o sacrifício perfeito, quando viria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que resolve o problema do homem com Deus. E abre caminho para que homens e mulheres pecadores como eu e você pudessem ser adotados como filhos amados de Deus. Queridos, esse Deus gracioso, Ele também deixa muito claro que Ele segue sendo o juiz. Esse Deus gracioso segue sendo o juiz. Ele é o legislador dessa nova etapa da vida humana, mas Ele também continua sendo o juiz. E como legislador e juiz, Ele deixa claro que o derramamento de sangue será julgado por Ele. E inclusive Ele faz uma menção aqui a Caim e Abel, quando Ele diz: a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. A palavrinha próximo aqui é a palavrinha irmão. É uma menção que nos remete a Caim e a Abel, mas também a todos nós. Porque todos nós viemos da família de Noé e somos irmãos uns dos outros, em certo sentido. E Deus quer deixar claro a sacralidade da vida humana, que Ele instituiu uma regra para todos os seres humanos. Veja o versículo 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Isso aqui, queridos, é a instituição da pena de morte. É isso que Deus está instituindo aqui. Deus está dizendo que a sociedade deveria punir com pena de morte aqueles que cometessem homicídio. Qual sociedade é essa que deveria fazer isso? Os israelitas? Que sociedade é essa que Deus está ordenando que deveria fazer isso? É o povo judeu?
povo judeu deveria implementar a pena de morte? Não, não é o povo judeu. Por que não é o povo judeu, queridos? Porque o povo judeu não existia. Israel não existia. Os judeus não existiam quando Deus está dando essa lei. Essa lei é uma lei divina para todos os governos humanos. E a gente sabe disso justamente porque o povo de Israel não existia. O povo de Israel vai começar a existir em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Mas a nação Israel só vai ser instituída lá no Êxodo, centenas de anos mais tarde. Essa lei é para todos os governos humanos. Deus está falando isso para os pais da humanidade pós-dilúvio. E olha onde Deus ancora essa verdade. Deus ancora essa verdade numa verdade universal, atemporal e imutável. Ele diz, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Isso mudou? Não mudou. A razão pela qual Deus institui a pena de morte é imutável. O fato de que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você vai dizer, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Isso aí é coisa do Antigo Testamento, não se aplica a nós. Jesus é paz e amor, não tem esse negócio de pena de morte no Novo Testamento. Eu não vou me alongar nisso daqui, porque isso aqui não é o foco do texto. Mas dá uma olhada em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo escrevendo. Ele diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Queridos, infelizmente, a pena de morte pode ser mal aplicada. E ela de fato foi. João Batista foi sentenciado à morte, injustamente. Paulo, que está escrevendo isso daqui, foi ele mesmo sentenciado à morte, injustamente. Mas o fato de uma lei ser pervertida e mal utilizada pelos seres humanos pecadores, não muda em nada o fato de que Deus mandou que essa pena fosse empregada de forma justa contra aqueles que matassem outros seres humanos. Aliás, se os governos fizessem isso, se os governos punissem com a morte os homicidas e se percebessem como agentes de Deus, para enaltecer quem faz o bem e punir, não é reeducar, é punir quem faz o mal, as sociedades seriam muito melhores. Veja o texto bíblico aqui, queridos. Paulo está dizendo que a autoridade ela porta o quê? A vara, o cajado, o cacetete, ela porta a espada. Espada não serve para dar no bumbum. Para que serve espada? É para isso que serve espada. E Paulo está dizendo que Deus instituiu as autoridades governamentais para enaltecer quem faz o bem e punir com a espada quem faz o mal. Queridos, se as sociedades fizessem só isso daqui, a nossa sociedade já seria muito melhor. Porque as pessoas teriam medo de fazer o mal. E elas deveriam ter medo de fazer o mal. Mas nós vivemos numa sociedade que ignora o que Deus diz. E que diz, não, nós precisamos tratar o bandido com amor e carinho. Nós precisamos reeducar o bandido. O resultado está aí. Mas esse não é o ponto de Gênesis 9, então nós vamos voltar para o texto de Gênesis 9. Olha para o versículo 8. Então Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Primeiro de tudo, queridos, de onde vem esse conceito de aliança?
A gente tem um conceito de aliança, certo? Não é? Se você é casado, você tem uma aliança com o seu cônjuge. Esse conceito de aliança vem do próprio Deus. Deus criou o conceito de aliança, Ele instituiu o conceito de aliança, ok? E ao longo da Bíblia, Deus fez alianças diferentes com grupos de pessoas diferentes. Nesse versículo aqui, a aliança de Deus é com quem? Com quem? Noé? Só Noé e os filhos de Noé? Ele fez essa aliança comigo e com você. Porque eu e você, nós somos o quê? Os futuros descendentes de Noé. Somos nós. Deus fez essa aliança com a gente, com toda a raça humana, ok? Engloba todos os seres humanos que estavam vivos e os seres humanos que ainda viriam a existir. Mas não apenas os seres humanos. No versículo 10 ele diz que está fazendo uma aliança com todo ser vivo que estava ali com eles. As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com Noé, todos os seres vivos da terra. Que aliança é essa? Versículo 11, a partir do versículo 11. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Você percebeu a repetição das palavrinhas eterna e toda? Várias vezes ele repete isso: eterna, toda, todos. Por quê, queridos? Porque essa aliança é uma aliança universal. Essa aliança não foi uma aliança feita apenas com um homem, com uma família, com uma nação. A aliança noética, ela é uma aliança que engloba todos os seres humanos, ela é universal. E mais do que isso, você percebeu que Deus não passou nenhuma tarefa para Noé, ou para os seres humanos, como parte da aliança? Ele não falou: olha, eu nunca mais vou destruir todas as vidas da terra através de um dilúvio, e vocês façam isso, isso e isso. Não tem. É uma aliança universal, é uma aliança unilateral, e é uma aliança também incondicional. Não tem si nessa aliança de Deus. Tem algumas alianças que Deus faz que tem si. A aliança mosaica é uma aliança condicional, a aliança que Deus fez com Moisés. Essa aliança, a aliança noética, não tem condições. Deus está dizendo: eu nunca mais vou destruir o planeta Terra com um dilúvio. Nunca mais. Mesmo o homem continuando com o seu coração inclinado para o mal. Lembra do versículo 21, do capítulo 8, onde ele diz: pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O homem continua mal, o coração do ser humano continua inclinado para o mal, mas Deus, de forma graciosa, misericordiosa, unilateral, Ele promete que nunca mais vai destruir a terra com um dilúvio. E Ele ainda nos dá uma lembrança visual, o arco-íris no céu, com as ideias, os conceitos do uso do arco-íris muitas vezes se perdeu, né? A ideia do pote, no fim do pote de ouro, no fim do arco-íris, e outros mau usos do arco-íris. Mas o arco-íris é um símbolo cristão, queridos. O arco-íris é um símbolo de Deus. É Deus fazendo uma aliança e colocando o símbolo dessa aliança, assim como eu e você temos essa aliança que simboliza o nosso relacionamento conjugal. Deus colocou a aliança dele com a gente no céu. E Ele nos dá a oportunidade de toda vez olhar para esse símbolo
e nos lembrar do Deus gracioso a quem nós servimos. Lembrar que nós temos um Deus misericordioso, que apesar do coração do homem não ter mudado, Ele prometeu nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. Esse é o nosso Deus. Mas o texto aqui, queridos, também revela mais sobre nós, os seres humanos. Versículo 18 em diante, diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Percebe? Desde aqui, o autor só fala do filho de Cã e de um dos filhos de Cã, Canaã. Tem um porquê nisso daqui, tá bom? Mas ele segue. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Então o dilúvio acabou, o pessoal saiu da arca, Noé plantou uma vinha, plantação de uvas, e ele não apenas plantou as uvas, mas ele colheu as uvas, e ele também, diz o versículo 21, fez o vinho, bebeu o vinho, e aí meteu o pé na jaca. Né? Ficou bêbado, arrancou a roupa, fez o maior vexame. Sabe aquelas festas de família? Né? Eu não sei a sua, mas a minha já teve muito disso daqui. Muito. Tio, né, bêbado, fazendo coisa que depois fica morrendo de vergonha. É isso que Noé fez. E aí a gente olha para esse texto aqui e a gente fala assim: uai, mas pastor, a Bíblia não tinha dito que Noé era um homem justo? Cadê aquela história toda do único homem que Deus viu sobre a terra, que era justo, não sei o quê e tudo mais? O pregador da justiça. Não foi desse homem aqui que o autor de Hebreus disse lá em Hebreus 11:7, por meio de Noé, por meio da fé, Noé condenou o mundo inteiro e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não era esse Noé? Agora está aqui, bêbado, largado, pelado. Querido, sim. E aqui tem algumas lições preciosas para a gente. É o mesmo homem, é o mesmo Noé. A primeira lição preciosa para a gente aqui, é da gente entender que homens de fé não são homens perfeitos. Homens de fé são pecadores como eu e você, que depositaram a confiança da salvação deles, não na capacidade deles de obedecer, mas na graça e na misericórdia de Deus, por meio de Cristo Jesus. Homens de fé não são homens irretocáveis, irreparáveis. A Bíblia não tem heróis, a Bíblia tem um herói, Jesus Cristo. Todos os demais são pecadores. E os que são pecadores de fé são aqueles que depositaram a sua fé, a sua confiança, a sua esperança da sua salvação, não neles mesmos, não na capacidade deles de obedecer a Deus, mas na graça e na misericórdia de Deus. Noé foi um homem de fé, e isso não significa que Noé não pecava, mas sim que a esperança, a confiança dele para a salvação dele, estava em Deus e não nele mesmo. Essa é a primeira lição que eu e você precisamos entender. E precisamos nos perguntar: onde está a sua esperança da sua salvação? Na sua capacidade de obedecer a Deus? Ou a sua esperança para a sua salvação está no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus? Segunda coisa para a gente aprender com isso daqui, é que parece, queridos, ser bem comum na Bíblia, nos relatos da Bíblia, e na vida humana, que homens demonstrem justiça e retidão fora de casa e pisem na bola dentro do lar. Parece ser bem comum isso. A Bíblia nos ensina que Noé condenou toda a humanidade com a sua retidão, mas dentro do lar dele, ele falhou. Ele falhou. E aqui, meu irmão, homem, eu preciso que você se pergunte e reflita sobre isso. Como está a sua vida no lar?
Como está a sua vida com a sua esposa, com os seus filhos? O homem que os seus filhos veem dentro de casa, o homem que a sua esposa e os seus filhos têm na casa deles, é o mesmo da empresa? É o mesmo da rua? É o mesmo da igreja? Ou eles veem você sendo uma coisa aqui na igreja e outra coisa completamente diferente em casa? Terceiro aprendizado que a gente tira da queda de Noé, digamos assim, é que todos nós estamos a uma escolha errada, a uma pisada de bola, para arrebentarmos com a vida de muitas pessoas. Queridos, o texto segue, e obviamente cada um vai ser responsável por como vai lidar com o pecado de Noé, ali na família de Noé. Mas se Noé não tivesse ficado bêbado e nu, nada do que aconteceu teria acontecido. Veja, o texto nos diz que Cã, e ele de novo repete, pai de Canaã. Cã teve pelo menos 4 filhos, mas o autor está toda hora falando de Canaã. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos. Queridos, esse texto aqui é um texto um tanto quanto difícil na língua original de entender o que de fato aconteceu. O que a Bíblia quer dizer com viu a nudez do pai? Essa frasezinha é uma frase ambígua. Ela pode dizer mais do que uma coisa. E é difícil entender exatamente o que ela está querendo dizer. Eu vou tomá-la de forma literal, tá? Cã viu a nudez do seu pai. Viu que o pai estava pelado. E ao ver que o pai estava pelado, ao invés de cobrir a nudez do pai, o que Cã foi fazer? Foi contar para os irmãos. Ele foi zombar do seu pai. É mangá que fala? Mangá, né? O goiano fala, Lucas, é mangá que fala? Isso é mais para o Nordeste. Obrigado por me ajudar com o regionalismo aqui. Ele estava zoando do pai. Ele foi contar para os seus irmãos. Oh, vai lá ver o pai. O pai está lá caído, bêbado lá na tenda, pelado. Ele não se preocupa com o seu pai, ele não honra o seu pai. Ele vai falar, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, e nós fôssemos trazer para uma equivalência da população mundial, é como se Cã tivesse aberto uma live no Instagram para 2 bilhões de pessoas. É isso? Tinha 7 pessoas na Terra naquela época, tem 7 bilhões hoje, ele contou para 2 naquela época, né? Se a gente for para a equivalência, era isso. Ele zomba, ele despreza do seu pai, ele não honra o pai que Deus deu a ele. Como é que reagem à mesma nudez, à mesma situação, Sem e Jafé? Versículo 23 diz, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Percebe a diferença da atitude deles entre os 3? Sem Jafé, eles têm cuidado, eles têm zelo, eles têm honra com o pai, mesmo numa situação de pecado do pai. Sem Jafé fazem com o pecador Noé o que Deus fez com Adão e Eva. Lembra o que Deus fez com Adão e Eva? Eles estavam nus e sentiam vergonha. Deus fez peles, Deus fez roupas de pele de animal e cobriu a vergonha de Adão e Eva. Aqui, Sem e Jafé apontam para algo que Cristo faria por nós, por amor de nós, no sacrifício dele. No sacrifício de Jesus, Jesus cobriu com o sangue dele todos os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa vergonha, de todos nós que estamos em Cristo. Mas, queridos, como todo bêbado, uma hora acorda, Noé também acordou. E quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia
feito. No verso seguinte, Noé vai proferir as únicas palavras registradas dele na Bíblia. As únicas coisas que ele falou na Bíblia. E elas são basicamente o testamento dele. Porque ele fala, e depois o texto diz, Noé viveu mais 350 anos e morreu. E é tudo que a gente tem sobre Noé. Olha o que ele vai dizer. Ele diz assim: maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Filho de Cã. Por que Canaã? O que Canaã tem a ver com Cã? Cã é o pai dele que contou lá. Queridos, de novo, é ambíguo. Lembra que eu falei, viu a nudez do pai? É ambíguo. Alguns estudiosos vão dizer que aquela frase pode significar que ele também viu a nudez da mãe. E talvez ele tenha feito algo mais com a mãe do que apenas ver a nudez. E que Canaã, o filho mais novo de Cã, talvez seja filho da mãe dele, junto com ele. Não dá para se afirmar isso, mas no texto hebraico é possível entender isso. E quando a gente olha Noé amaldiçoando Canaã, ao invés de amaldiçoar Cã, e por que só Canaã e não os outros 3 filhos? Você começa a se perguntar o porquê disso, e tentar entender isso. Fato é que a maldição vem sobre Canaã. E quando a gente vai lá para Levítico 18, eu quero ir bem rapidamente para lá com você. Levítico 18. Você vê Deus falando para o povo de Israel não proceder como se procede na terra de Canaã. Versículo 3 de Levítico 18. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. E aí, queridos, o capítulo 18, quase que inteiro, vai falar sobre não se envolver sexualmente com diferentes tipos de pessoas e parentescos diferentes. Essa expressãozinha, não se envolver sexualmente, ela literalmente é não ver a nudez. E ele está falando de Canaã, o filho de Cã, e como essas práticas eram presentes ali. Canaã, então, é amaldiçoado por Noé. E outra coisa que é importante a gente lembrar: quem são os leitores primários de Gênesis? Quem é que está recebendo o livro de Gênesis? Os israelitas. Onde eles estão? Na beira do Jordão, aguardando para entrar aonde? Terra prometida aqui é qual terra? Canaã. Eles estão entrando em Canaã para destruir Canaã, para tomar aquela terra que Deus disse que é deles. E lembra, Moisés está apresentando para eles quem é esse Deus, que pode dizer para eles: entra nessa terra que já tem gente morando, destrói tudo e toma posse, porque eu estou dando para vocês. Moisés está dizendo: esse Deus que está dizendo isso para vocês é o Criador dos céus e da terra. Tudo pertence a Ele, é tudo dele, Ele pode decidir tudo sobre isso. E a propósito, esse povo que está aí, esse povo foi amaldiçoado, porque eles têm essa prática, e por isso Deus os amaldiçoou. Eles não vivem de acordo com a vontade de Deus, e Deus mandou vocês entrarem, e vocês destruírem, e tomarem posse. Noé amaldiçoa Canaã, mas e quanto a Sem? Noé abençoa quem? Sem? Não, ele abençoa o Deus de Sem. Ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Sem dá origem aos semitas, que são os judeus, os israelitas, os hebreus. E ele define que Canaã, será escravo de Sem. Noé também abençoa Jafé. E tem algo interessante aqui. Os estudiosos de origem de povos
eles olham para as genealogias do capítulo 10 e eles conseguem traçar que Jafé foi o pai dos indo-europeus, os povos que primeiro povoaram a Grécia, a Espanha, Portugal, a Itália, foram os descendentes de Jafé. Como eu disse, os descendentes de Sem são os semitas, os hebreus, os judeus, o povo de Israel. E Noé diz aqui que Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Ou seja, ele está dizendo que os indo-europeus estariam debaixo da tenda de Israel. Seriam um povo com ele. Como é que isso aconteceu? Como é que isso se cumpriu? Como é que aqueles que não são semitas, aqueles que não são judeus, se tornaram um povo com os judeus? Paulo nos explica como isso aconteceu. Isso aconteceu em Cristo, queridos. Quando não judeus como eu e você, fomos acolhidos como povo de Deus. Paulo diz lá em Gálatas 3:29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E com essa promessa de salvação para os não-judeus, se encerra a história de Noé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Queridos, algumas aplicações a mais para a gente aqui. A primeira delas, queridos, nossos corações são tão corruptos, que mesmo após as maiores demonstrações do poder e da graça de Deus, a gente ainda pode falhar miseravelmente. Imagina sobre isso. Você passou um ano dentro de uma arca, vendo Deus matar toda a humanidade e todos os seres vivos que estão fora da arca, porque eles eram rebeldes contra Deus. E você sai da arca e o que você faz? Enfia o pé na jaca. Queridos, isso é muito real na minha vida e na sua vida. A gente testemunha a graça e o poder de Deus diariamente. E ainda assim, nós estamos a uma escolha errada de falharmos miseravelmente. Não baixe a guarda. Não se coloque em condições ou em situações que podem te levar ao pecado. Se você sabe que existem áreas da sua vida onde você é tentado, e existem situações em que se você se colocar lá, você será tentado, não se coloque, irmão. Não se coloque, irmã. Fuja do pecado. Não brinque com o pecado. Segundo, o pecado sempre tem consequências coletivas. E nossas famílias, normalmente, são os primeiros e os mais afetados. Não se iluda achando que o seu pecado é só seu. Não se iluda achando, não, isso aqui eu vou fazer aqui, ó, quietinho, escondidinho, ninguém vai saber, vai ficar aqui guardadinho. Primeiro, deixa eu te contar, o mesmo diabo que quer te fazer cair no pecado, é o diabo que depois quer fazer o seu pecado ser revelado, para que você seja envergonhado e o nome de Cristo seja envergonhado. E o seu pecado terá consequências comunitárias. Sua família sofrerá. Seus filhos sofrerão. A sua igreja sofrerá. Porque o pecado sempre tem consequências coletivas. Por último, todos os líderes humanos, irmãos, são falhos e pecadores. Mantenha seus olhos em Jesus, aquele que não falha e que cobriu com o seu sangue as nossas falhas. Não coloque seus olhos em nenhum líder humano. Não deposite as suas esperanças em nenhum líder humano. Não crie heróis, porque se você criar heróis, logo você fará dele vilões. Não faça isso. Enxergue todo mundo na família da fé como um pecador miserável, caminhando na mesma jornada de vida cristã que você caminha, que eu caminho, todos nós caminhamos.
enquanto nós mantemos os nossos olhos fixos em quem? Noé? Não. Em Abraão? Não. Lembra, abre aí para a gente terminar, Hebreus 11. Lembra que a gente falou aqui sobre como o autor de Hebreus fala de Noé, como alguém foi um exemplo de fé, e é interessante porque ele fala de vários homens aqui. Não é? Ele vai falar de Abel no versículo 4, ele vai falar de Enoque no versículo 5, eu estou em Hebreus 11, tá? Ele vai falar de Noé no versículo 7, ele vai falar de Abraão no versículo 8, ele vai falar de... Continua Abraão, Isaac no versículo 20, ele vai falar de Jacó, José, Moisés, ele vai falar de várias pessoas aqui, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi. Ele vai falar de várias pessoas que foram exemplos de fé. E ele vai dizer que esses homens, o mundo não era digno desses homens. Ele passa o capítulo 11 inteiro falando desses homens. Aí ele chega no capítulo 12, e ele fala assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Gideão, no John Piper, no Keller, não. Tendo os olhos fitos no Augusto Nicodemos, não. Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que a gente mantém os olhos. Qualquer outro lugar que a gente olhar, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos frustrar, nós vamos desanimar, nós vamos vacilar. Essas pessoas, elas servem de testemunhas, diz o autor de Hebreus, mas nossos olhos não estão nelas, nossos olhos estão em Jesus, porque foi Ele que originou a nossa fé, e é Ele que sustenta a nossa fé. Mantenhamos os olhos nele, irmãos, em Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Noé, pelos filhos de Noé, obrigado pela maneira tão clara como a Tua palavra nos exorta, chama a nossa atenção, nos faz perceber, Deus, como o Senhor leva a sério o pecado. Como o Senhor é justo, santo, como o Senhor não brinca com o pecado, mas também nos mostra quão gracioso o Senhor é, Deus. Quão bondoso o Senhor é, a ponto de punir o nosso pecado no Teu próprio Filho, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Pai, nos protege, Deus. Nos livra das tentações, Senhor. Faz-nos consciente de que nós não somos fortes, nós somos fracos. Nós precisamos de Ti para não cairmos, para não enfiarmos o pé na jaca, para não destruirmos nossas famílias, não magoarmos nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a fugir do pecado, a levar a sério o desejo de viver para o Senhor, o nosso Criador, o nosso resgatador, Deus. Pai, nos ajuda a viver a vida cristã, sem sermos distraídos por ninguém, com os olhos fixos em Jesus, firmes, olhando para Ele, amando a Ele, alegres nele, felizes nele, encorajados nele, com a nossa esperança nele. Nos ajuda, Pai. Nós oramos no nome dele, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.